Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você pode ler este versículo para a pessoa que está do seu lado? Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Jesus. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Palavras de Jesus. Amém? Queridos, eu costumo dizer que a mensagem trazida pelo próprio Jesus neste texto, na verdade, é o sonho de consumo de todo cristão. Quem não gostaria de, além de ser amado por Jesus, tê-lo também se manifestando, presta atenção, se manifestando em sua vida o tempo todo? A resposta é todos, não é verdade? Ou tem alguém aqui que não gostaria de ter um nível de relacionamento e de cumplicidade assim com Jesus? Eu acredito que este é um sonho de todos nós. É exatamente isto que ele diz que aconteceria na vida daqueles que, após conhecer os seus mandamentos, se empenhassem em guardá-los cuidadosamente. É isso que diz esse texto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E não ficará só nisso. Eu me manifestarei a ele. Logo, nós entendemos que o caminho proposto pelo Senhor, que pode levar qualquer um a experimentar isto, é a obediência. Amém? Quando nós lemos Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, verso 46, Jesus também diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? O que temos aqui novamente é Jesus, mais uma vez, deixando claro que o que Ele espera de cada um de nós é obediência. De novo ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Em outras palavras, ou em outras passagens, você vai ver ele dizendo: vocês me chamam Senhor, Senhor, e de fato eu sou. E aqui em Lucas ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, porém não fazem, não obedecem o que eu mando? Amém, queridos? Então, com esta introdução, tendo aí como ponto de partida da nossa reflexão, eu gostaria de compartilhar com você hoje sobre ordenando nossa escala de valores. E eu tenho certeza que esta palavra, ela pode trazer direção para a sua vida, para a sua casa, para a sua existência, não só por este ano que acaba de iniciar, mas também pelo resto da sua vida, e que pode marcar a sua eternidade, se entender e fazer com ela o que Jesus disse nesses versículos que nós lemos até aqui. Amém? Vamos lá? Todo cristão, queridos, precisa entender a importância de se ter uma escala de valores definida em sua vida. E mais importante que isso, é que essa escala de valores esteja de acordo com as Sagradas Escrituras, com a Palavra de Deus. Por quê? É a Palavra de Deus que deve nortear, que deve dar rumo à nossa vida. Nós falamos muito que ela é o nosso manual de fé e prática. Ela é
ou deve ser o manual de fé e prática da sua vida, ô cristão. Lembre-se disso, né? Então nós precisamos entender que, além de termos a necessidade de definirmos uma escala de valores, se faz mais necessário ainda que isso esteja alinhado com a palavra de Deus. Quando nós pensamos ou conversamos sobre este assunto hoje, principalmente no meio cristão, nós vemos, queridos, que a verdade é que a escala de valores de muita gente cristã está totalmente em desordem. E dentro disso, é preciso destacar, ou nós podemos destacar, que alguns estão vivendo de modo tão desordenado, porque não fazem nenhuma ideia do que as Escrituras ensinam a respeito do assunto. E nós vemos também que outros tantos, vivem desordenadamente, porque mesmo tendo os valores devidamente definidos, ordenados no campo da mente, na prática, não conseguem viver isso. E assim acabam deixando que aquilo que é urgente sempre tome o lugar daquilo que é importante nas suas vidas. O que, na verdade, traz mais malefício do que benefício para nós. Quando nós invertemos essas coisas, colocamos aquilo que é urgente antes daquilo que é importante, fundamental. Então, queridos, com isso em mente, eu quero te dizer que a primeira coisa que nós precisamos fazer, se é que nós entendemos a necessidade de ordenar nossos passos, nossos valores, é exatamente conhecer a escala de valores do ponto de vista de Deus. É entender o que Ele pensa acerca disso. Qual é a direção dEle? Qual é a palavra dEle? O que a Bíblia, as Escrituras Sagradas nos diz sobre o assunto. E logo depois disso, não menos importante do que isso, o nosso desafio então vai ser trabalhar, fazer com que isso funcione no nosso dia, ou no nosso dia a dia, na nossa vida. O que trataremos no final da nossa palavra de hoje. Amém? Então, continue me acompanhando. Quando paramos para analisar as Escrituras, nós podemos perceber a seguinte escala de valores: Deus em primeiro lugar. Repita isso comigo: Deus em primeiro lugar. Segundo, queridos, o que a Bíblia diz, se você for olhar de uma forma macro para ela, não há dúvida, não há nada, absolutamente nada, que possa ocupar o primeiro lugar na nossa vida, a não ser Deus. Quando você vê a Bíblia dizendo que Deus deu este mandamento a Moisés, e a direção dele é que isso fosse sempre lembrado e enfatizado, e aí você chega no Novo Testamento, você vê Jesus fazendo isso. Ele gastou boa parte das suas falas lembrando que Deus, o Pai, deveria ser colocado em primeiro lugar. E na sequência do resto da Bíblia, do Novo Testamento, você vai também ver todos os apóstolos batendo na mesma tecla. Deus precisa ser o primeiro na nossa vida. Ele precisa ocupar o trono. E nada, absolutamente nada, pode concorrer com ele. Quando nós lemos, por exemplo, Lucas, capítulo 10, verso 25 ao 28, veja o que está escrito aqui. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Tipo assim, nota 10 para você. E ele termina dizendo: faça isto e viverá.
Então, queridos, nós vemos aqui que amar ao Senhor de todo o nosso coração, alma e entendimento, forças, como diz esse texto, é colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Jesus deixou claro isso, não só aqui, mas se você for olhar por todos os evangelhos onde ele fala sobre o assunto, ele deixou claro a qualquer um que quisesse segui-lo como discípulo, que deveria fazer o mesmo, ou seja, reconhecê-lo em primeiro lugar nas suas vidas, na frente, inclusive, das pessoas que normalmente são as mais amadas e queridas por nós. Olha o que está também em Lucas capítulo 14, verso 26, 27 e o 33. Verso 26 diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, e seus irmãos e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Verso 27, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E no verso 33 ele diz assim: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Percebe que Jesus lista aqui as pessoas que são, ou que pelo menos deveriam ser, as mais amadas e queridas da nossa vida? Queridos, estas palavras é dele, é do próprio Senhor, onde ele deixa claro que ele deve estar à frente dos pais, cônjuges, filhos, irmãs, irmãos, e de qualquer outra ou outro familiar ou outra coisa. Ou seja, deve ser o primeiro em valor em nossa lista ou escala de prioridades. E nós precisamos entender isso. Jesus, ele vai além. Quando ele disse que ele deve vir antes da nossa própria vida. Irmãos, você já parou para pensar que loucura é essa? Mas é o mandamento do Senhor. Isto é colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida. Então, se você for pegar isso aqui, antes de você se satisfazer, antes de nós nos satisfazermos, o mandamento é: satisfaça a Deus, porque Ele deve ser o primeiro na nossa vida. Agora, algo que nós precisamos entender é que, quando falamos sobre Deus vir antes, não é porque as coisas que nos dispomos a renunciar não deva ter mais lugar em nossas vidas. Não, não é isso. É simplesmente que elas todas devem vir depois de Deus. Elas não podem concorrer com Deus na nossa mente, no nosso coração. Seja o que for, nós precisamos estar dispostos a buscar esse entendimento, a ter essa definição, não apenas na mente, mas também no coração. Porque muitas vezes se define apenas aqui e não desce isso como revelação para o coração, para o espírito. A prática é praticamente, ou é algo impossível de acontecer. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui prático disso. Eu amo muito a minha esposa, ela sabe disso. Irmãos, nós vamos fazer 22 anos de casados esse ano. Né? E como foi bom para mim, quando eu descobri a preciosidade que Deus me deu. Eu adoro todos os dias afirmar o amor que eu tenho por ela. Agora, presta atenção, eu sei que ela nunca vai fazer isso, mas se algum dia a senhora Alessandra, incomodada com a minha fé e dedicação ao Senhor, chegar ao ponto de me dar um ultimato, que consista em que eu escolha entre ela e Deus, irmãos, eu nem penso. Por mais que eu a ame, que eu sei do valor que ela tem para mim, na hora, ela já sabe que será sacrificada. E ela sabe disso, porque ela não concorre com Deus no meu coração. Os meus filhos não concorrem com Deus no meu coração.
Ela nunca vai fazer isso, eu tenho certeza. Me ajuda. Me ajuda a cumprir meu voto ao Senhor. Entende, queridos? Isso precisa estar definido no nosso coração. Não só na mente. Irmãos, se isso viesse a acontecer, seria algo fácil? Talvez não. Mas é o que precisa acontecer. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Agora, dentro disso, como eu falei aqui de casal, de casamento, nós não podemos esquecer também que pela palavra, se um cônjuge, queridos, mesmo não sendo cristão, não se importa que a outra parte busque, sirva, seja intenso no Senhor, o que acontece? Essa outra parte, então, passa a ser o segundo maior valor ou prioridade na vida desse cristão. Você é meu segundo valor, meu amor. Você só não concorre com Deus. Você sabe disso, né? Entende, queridos? Mesmo quando a outra parte não é cristão, nós precisamos ter esse entendimento. O primeiro lugar sempre é de Deus. Isso é algo indiscutível. É Deus em primeiro no trono e ponto final. Depois, o nosso cônjuge, a nossa família. Amém? Mateus capítulo 6, verso 33. Todos nós conhecemos esse texto. Jesus diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ou seja, as demais coisas, lhes serão acrescentadas. Se você tiver curiosidade, leia os versículos anteriores, o contexto deste versículo, e você vai entender que coisas são essas, que Jesus disse que serão acrescentadas à nossa vida, se nós entendemos e buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Isto, queridos, quer dizer que as outras coisas cabem sim na nossa vida. Tudo cabe na nossa vida, aquilo que é lícito, que é necessário, tudo cabe na nossa vida. Mas não se esqueça, depois de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: tudo cabe na sua vida, mas depois de Deus. Amém? E entendemos também pela palavra de Deus que a escala de valores divina tem a família em segundo lugar. E quando a gente chega aqui, queridos, nesse segundo ponto, a gente percebe, nós já estamos partindo aí para 20 anos praticamente de pastoreamento, juntos, eu e a Lê. Tem muita gente errando ao pensar que a igreja ou o ministério vem logo depois de Deus. Não é assim. Depois de Deus vem a família. Veja o que a Bíblia ensina acerca do lugar da família na nossa escala de valores. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, negou a fé, e é pior que o descrente. Olha que palavra dura, e clara é essa. E se olharmos para toda a Bíblia, queridos, nós não teremos dúvidas nenhuma que a família é, na escala de valores, a nossa segunda prioridade do ponto de vista de Deus. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto é que se alguém negligenciar sua família por causa da igreja, do ministério ou de qualquer outra coisa, por mais espiritual que seja, ou importante que pareça, essa pessoa está indo contra a palavra de Deus, está entrando em colisão com o próprio Deus. É isto que Paulo está querendo dizer aqui. Nós não podemos ignorar, queridos, que Paulo, aqui ele está falando sobre isso a Timóteo, com a intenção de que seu filho Timóteo pegasse essa palavra e transmitisse a uma igreja, ou seja, a cristãos, que tudo leva a crer, poderiam estar vivendo uma vida desordenada acerca disso, porque senão Paulo não tocava no assunto. Concorda comigo? Então a ideia de Paulo era que Timóteo repassasse isto àqueles crentes.
E eu acredito que eles, com certeza, tinham uma vida ativa na igreja, mas que tudo indica também que negligenciavam, de certa forma, as suas famílias. Com isso, nós concluímos que a família vem antes da igreja na nossa escala de valores. Isso precisa entrar na mente e descer para o coração. Paulo continua falando a Timóteo sobre o assunto no capítulo 3, versículo 2, 4 e 5. É outro texto que nos mostra claramente que a família coloca a família como prioridade que vem antes, de igreja e ministério. Veja o que Paulo diz, o que todos nós deveríamos entender. Versículo 2 do capítulo 3 de 1 Timóteo. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Agora, olha só, esposo de uma só mulher. Percebe? Versículo 4. E que governe bem sua própria casa. Não é só isso. Criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Verso 5. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Palavra, mais uma vez, clara, mostrando que o homem de Deus deve ser exemplo quanto à sua família. Fiel à esposa, que governe bem a sua casa e seus filhos. Caso contrário, ele não poderá cuidar da igreja e muito menos pensar em viver ministério. Com tudo isso, nós vemos, queridos, claro, com esses textos, e se você for olhar de uma forma macro para a Bíblia, você vai ver que a palavra de Deus não deixa a menor dúvida quanto o lugar da família na nossa escala de valores, ou na escala de valores divina. Amém? Em terceiro lugar, nós entendemos que vem o nosso trabalho. Quando a Bíblia fala daquele que não cuida da sua família, no texto que nós lemos anteriormente, ela está apontando para alguém pior do que o descrente. Pesado isso, né? Mas é isso que a Bíblia diz. Se algum cristão não cuida bem da sua família, ele é pior do que aquele que não conhece a Deus. E ele está falando disso, querido, no contexto ou sobre sustento material, sobre provisão das necessidades físicas, ou seja, trabalho. Então nós precisamos entender que o cristão que não leva a sério o trabalho, a ponto de deixar sua família passar necessidade, está violando os dois valores importantes que vêm logo depois de Deus: a família e o trabalho. Olha o tanto que isso é sério. Isso é uma violação, é pecado. O trabalho, como nós sabemos, é uma ordem bíblica. Por quê? É o meio do homem sustentar sua casa e procurar viver dignamente. Quem é que não quer isso? Todo mundo quer, mas nem todo mundo quer encarar o trabalho como deve. Hoje a gente está vivendo uma geração assim. Mas a gente precisa entender que o trabalho está na escala de valores de Deus para nós. E além disso, queridos, além do trabalho, que te dá os ganhos, que mantém a sua casa, a Bíblia vai nos ensinar também que através dele nós somos preparados para servir o reino de Deus e ao necessitado. Efésios capítulo 4, versículo 28, diz assim: aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Olha só, então, além de suprir toda a sua casa, tudo aquilo que você precisa, a vontade de Deus, a direção de Deus é que através do seu trabalho, você também coopere com o seu reino. E a palavra continua nos dizendo, queridos, que quem não trabalha está andando em desordem, fora do plano de Deus, e a ordem de Deus é: não quer trabalhar? Então que nem coma. Onde está escrito isso? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Porque, quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não trabalhar,
também não coma. Percebe o tanto que Deus leva a sério o assunto? Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Tem gente assim na nossa geração? Tem. Versículo 12. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então nós vemos aqui, queridos, que o mandamento do Senhor é claro: quem não trabalha não deve ser sustentado pelos outros, não deve nem comer. O que aponta que cada homem tem a obrigação e responsabilidade de se envolver com o trabalho, entendendo que ele é prioridade, ele é a direção de Deus para as suas vidas. E isso não apenas o proverá quanto às suas necessidades, mas também ocupará corretamente o seu tempo, livrando esta pessoa de outros problemas que poderiam vir se ele ficasse livre, né, nesse tempo que deveria estar trabalhando. Eu quero abrir um parênteses aqui, em relação aos irmãos que estudam, que precisam ainda dedicar um tempo apenas aos estudos. Irmãos, porque tem pessoas assim, né? Então, para esses, nós precisamos também entender o que Deus tem como direção, considerando que o estudo, queridos, é um meio de profissionalização, de preparo, para que você atinja aquela condição de ter melhores trabalhos na sua jornada. Ele deve e pode ser colocado no mesmo lugar que o trabalho, na sua escala de valores, ou na escala de valores de Deus. Então, estudantes, mude uma coisa. Eu canso de ver estudantes cristãos, né? Você trabalha? Não, eu estudo. Já viu alguém responder assim? Então, se você só estuda, porque o estudo exige que você só estude, esse é o seu trabalho do momento. Deus está com isso, dando a você preparo para que lá na frente você consiga alçar voos, né, melhores dentro dessa área. E nós sabemos que nem todo mundo goza desse privilégio, mas existem famílias que têm condições de pegar o filho, de pegar a filha e manter apenas estudando, que seria o ideal para todo jovem. Você diz amém, jovem? Mas nem todo mundo tem essa condição. Para aqueles que têm, comece a encarar isso como o terceiro ponto na sua escala de valores. Você está trabalhando, estudando, se preparando, buscando a vontade de Deus, para que o propósito dele se cumpra de forma mais eficaz na sua vida. Amém? E, em quarto e último lugar, nós cremos que aí vem a igreja na nossa escala de valores, a nossa congregação local na nossa escala de valores. Queridos, para alguns, né, deixar a igreja depois da família, preste atenção nisso, e do trabalho, pode parecer um certo tipo de falta de espiritualidade. Talvez alguém olhe para isso e diz assim: você não é crente? Não. Né? Como disse o nosso amigo, o pastor Márcio André Valadão, né? Você não é crente? Não. Mas isso não é verdade. Você colocar, né, a família e o trabalho antes da igreja não é falta de fé e espiritualidade. Isso é o que Deus nos apresenta. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Você quer ver uma coisa? Quem foi criado primeiro? A família ou a igreja? Começa por aí. Quem que vê a existência primeiro? A necessidade do homem de trabalhar ou de congregar como igreja? Né? Então nós precisamos entender isso. Né? É uma forma correta de você entender. A igreja, a sua congregação local, é o quarto lugar na escala de valores no ponto de vista de Deus. Né? Mas preste atenção numa coisa aqui também. Nós estamos falando de valores e sua ordem, e não sobre a escolha de quais destes valores
deve ocupar ou não lugar em nossas vidas. Amém? Eu não estou dizendo que não é importante nem o trabalho, nem a família e nem a igreja. Eu estou falando de valores e sua ordem. Todos devem ter lugar, o seu devido lugar nas nossas vidas. E daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. O fato, queridos, da família vir antes que a igreja, por exemplo, não me dá o direito de não ir à igreja. Isso significa apenas que eu não devo negligenciar minha casa por causa da família. Mas não me dá o direito de abandonar a congregação, de deixar de congregar. Precisamos entender isso, que deixar de vir, por exemplo, aos cultos, para passear com a família, isso pode? Pode, mas sempre com equilíbrio. Sem equilíbrio, é errado, é pecado. Sabia disso? E você sabe o que a gente pensa, a gente ensina muito sobre isso. Devemos passear com os nossos familiares, justo, mas tudo algo programado, né? Para não coincidir em entrar em colisão com os outros valores que são tão importantes para nós quanto este. Amém? Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. Irmãos, eu não sei você, mas eu acho essa mensagem muito forte. Percebe a exortação do Senhor aqui? Não deixe de congregar, fique firmes. Né? Tipo, estejam vigilantes, olha, admoestem, chamem a atenção uns dos outros, ainda mais, olha essa expressão, porque vocês estão vendo que o grande dia se aproxima. Você sabe que grande dia é esse, né? Jesus está voltando. E para a nossa geração, como isto está ficando cada dia mais evidente. Jesus está voltando. Então, textos como esse, nos mostra que é importante sim, fazer parte de uma igreja, congregar, estar inserido no corpo de Cristo. O princípio de congregar, queridos, ele é fundamental para o desenvolvimento de toda a vida cristã. É algo que não pode ser ignorado, é algo que precisa de forma efetiva acontecer na nossa vida. Igreja precisa fazer parte da sua vida. É o meio pelo qual nós somos edificados, cuidados, fortalecidos. Também ajudamos a fortalecer os outros. E algo maravilhoso, podemos ser cobertos, protegidos o tempo todo. Algo mais que entendemos pela palavra de Deus é que precisamos uns dos outros. Você não foi criado para andar isolado. Amém? Provérbios 18, 1 fala sobre isso. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Então a igreja é um lugar onde Deus criou, e eu vejo essa ideia como algo assim, né? É a característica de Deus, muito criativo, para juntar a gente, juntar os seus filhos, com todos estes propósitos, e mais, que a gente se relacione, que a gente se fortaleça, que a gente esteja junto, até aquele dia final, esse grande dia que Ele vai vir nos buscar. Amém? Então, esta é a escala de valores que conseguimos enxergar na Bíblia como ideal, que precisa ser vivida e praticada na vida do cristão. Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar, o trabalho em terceiro lugar e a igreja, a sua congregação local, em quarto lugar. Como eu disse no início, não basta apenas a gente entender isso e encontrar fundamentação bíblica de Gênesis e Apocalipse para essa definição e chegar àquela conclusão, sim, por tudo que eu li, por tudo que eu vejo, por tudo que está escrito aqui, é essa a definição de Deus para a sua escala de valores para nós. Queridos, não basta isso. O grande desafio depois desse entendimento é fazer com que isto funcione de forma efetiva na nossa vida, no nosso dia a dia. E é aí
que um grande grupo de pessoas cristãs anda derrapando na sua vida. E nós precisamos entender, queridos, né, que essa escala de valores de Deus, uma vez vivida, pode mudar completamente a história de muitos de nós. Você pode dizer amém? Então, para a gente, né, partir já para o encerramento, eu queria falar um pouquinho sobre a efetividade desse processo, ou da prática dessa escala de valores na nossa vida. Aí eu vou tentar fazer aqui, ou embaralhar as coisas, para a gente, né, para te levar a pensar mais sobre isso. Nós falamos que Deus é o primeiro, que nada pode concorrer com Ele. Que a família vem em segundo lugar, tem uma importância fundamental na nossa vida. Deus ama a família, Deus criou a família. Tudo o que Ele quer fazer na sua vida e na terra, a ideia dele é que aconteça através da família. Em terceiro lugar vem o trabalho e depois a igreja. Queridos, então se a gente for parar para pensar na questão de negligência diante de tudo isso, dos quatro, o que menos nós negligenciamos, por incrível que pareça, é o terceiro, é o trabalho. Você quer ver uma coisa? Se você tem uma empresa, você se preocupa ou não em abrir a sua empresa às 8 horas de segunda a sexta ou de segunda a sábado? Ou você acorda e diz assim, não, eu posso chegar às 8h30, 8h40, 9 horas, a empresa é minha. Qual empresário que pensa assim? Abre antes, 8 horas as portas abrem, né, sobem, porque quer receber os clientes, quer vender, quer faturar. Irmãos, é assim ou não? Você que trabalha para alguém, todos os dias você acorda, não, eu posso chegar 10 horas no trabalho hoje, é assim na sua vida? E se estiver chovendo, todo dia que vai chover ou que amanhã é chovendo, você mata serviço? Irmão, chama o Uber, o pai leva, faz o que acontece, mas tem que estar lá no dia. Não é verdade? Percebe a seriedade disso? Tem gente que vai trabalhar doente porque não quer perder um dia de serviço. Tem dificuldade de ir no médico, que é justo. Poderia, pela lei, pela CLT, pegar um atestado e ir lá, olha, estou doente, está aqui, olha, aqui é a CID, estou com esse problema de enfermidade, eu vou ficar 3 dias parado. Tem gente que trabalha doente, porque quer honrar o seu compromisso como bom funcionário da empresa. Irmãos, é assim ou não? É. Ninguém leva de qualquer jeito o trabalho. E isso é muito bom. Tudo bem que não são todos, né? Mas a maioria. Nem todos encaixam nesse perfil maravilhoso também. Mas a maioria é assim que trata a questão do trabalho. Não é verdade? Agora, por que nós agimos assim com o trabalho? Será que é por causa de dinheiro? Aí eu vou deixar para você responder. Eu acho que é. Eu acho que é exatamente por causa desse aqui, ó. Porque sem o trabalho a gente entende que o dinheiro não entra. E a gente sabe, como seres humanos, de todas as consequências ou os problemas que vêm à existência quando ele deixa de entrar. Será que é isso? Aí deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz, que se tem uma coisa que concorre com Deus no nosso coração, é esse aqui. E muitas vezes, por causa disso aqui, que está totalmente vinculado ao nosso trabalho, nós ignoramos Deus, ignoramos a nossa família, ignoramos a igreja, a nós mesmos e tudo na vida. Então, pensando sobre isso, eu posso afirmar para você que o trabalho é o menos negligenciado. Quantas vezes, por não negligenciar o trabalho, queridos, a gente se sacrifica? Agora vamos pensar um pouquinho no primeiro. Olha só. Eu vejo que o nosso relacionamento com Deus, e aí eu vou colocar isso também em Deus e a questão do congregar, que é o quarto ponto. Na nossa vida ele poderia ser tratado assim, ó. Vamos pensar que você faz um investimento. Você trabalha, você paga um seguro de vida,
né, você paga outros tipos, ou tem outros tipos de investimento, já visando a sua aposentadoria. É investimento, é um dinheiro, é uma poupança, é algo que você está guardando, que você está deixando lá, visando o futuro. A tendência da maioria das pessoas é que se bate uma escassez financeira, a primeira coisa na área econômica e financeira que ele quer mexer é parar de pagar o seguro de vida. Percebe se não é assim? É correr lá naquela poupança que fez por um período com tanto sacrifício e pegar aquele dinheiro que tinha um propósito para socorrer urgente. Se paga um consórcio para trocar o carro daqui 3 anos, é parar de pagar o consórcio. Mas nunca a pessoa olha e diz assim: quantas pizzas eu posso deixar de comer por mês, para me ajustar o meu orçamento, de forma que eu não deixe de programar o meu futuro. Quem pensa assim? Ninguém. Pensa em cortar, primeiro pegar o dinheiro da caderneta de poupança. Caderneta de poupança, irmãos. Pensa em cortar o seguro de vida. Foi demais, não foi, Luiz? Irmãos, é ou não é? Eu corto aquilo que eu sei que eu vou tirar, que eu não estou usando agora, mas eu não consigo lá, peraí, eu estou gastando demais aqui, eu vou reduzir, eu estou saindo todas as noites, então eu vou parar de comer tanto fora, mas eu não vou parar de pagar o meu plano de previdência privada, o meu seguro de vida, porque isso eu vou precisar lá na frente. Irmãos, e sabe qual é a impressão que eu tenho? É que quando se fala do nosso relacionamento e importância que nós damos a Deus e à igreja, a gente age do mesmo jeito. Todo mundo sabe que tipo de comportamento nós deveríamos ter, ou nós teríamos, se realmente Deus estivesse em primeiro lugar da nossa vida. Nós nos dedicaríamos a Ele. Nós o amaríamos. Todos os dias a gente, se dispunha, ou a gente arrumaria tempo para estar com Ele, para ler a Bíblia, para orar, para falar com Ele, para falar com o Espírito Santo, para ouvir o Espírito Santo e ser ministrado por Ele. Mas percebe que esse tipo de prática hoje na nossa vida, a gente não tem muito tempo para isso. E se você for conversar com a maior parte das pessoas que estão aqui, a resposta vai ser a mesma: eu não tenho tempo. Está lendo a Bíblia? Não tenho tempo, pastor, estou muito corrido. Como que está orando? Não tenho tempo, pastor, estou muito corrido. Está fazendo isso? Não tenho tempo, estou muito corrido. Percebe? É assim ou não? E quando a gente age assim, nós estamos olhando para a cara de Deus e falando para Ele: ei, você não é o primeiro lugar na minha vida. Eu quero que você entenda, por mais que você ache que tem que ser, eu estou dizendo com isso que você não é. Eu decidi, é aqui, ó. Por isso que eu não te dou tempo, por isso que eu não me gasto, não me dedico no meu relacionamento com você. Irmãos, é isso que nós estamos lançando na face de Deus todas as vezes que agimos assim. Porque se o nosso propósito, ou se o propósito do nosso coração é honrá-lo, colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida e honrá-lo, nós vamos nos dedicar a Deus, nós vamos ter tempo para buscá-lo, ouvi-lo, adorá-lo, servi-lo, de todo o nosso coração, entendimento, alma e forças. E quando a gente age assim, nós estamos dizendo: olha, eu até acho que o senhor é importante, mas o senhor não é tão importante assim, é por isso que eu te renuncio. Percebe que a gente inverte as coisas? E a palavra dele é que a gente renuncie tudo por causa dele. E muitas vezes a gente renuncia a ele por qualquer coisa. É assim ou não? Então este comportamento nos mostra como é que está o nosso dia a dia diante da escala de prioridades, de valores de Deus. Em relação à igreja, é a mesma coisa. Irmãos, tem cristãos hoje que eu acho que eles ficam assim,
das 5 horas, ele sai na sacada, ou na porta da sua casa e olha para o céu, e se vê uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem, ele já olha assim: hoje eu não vou na igreja, porque parece que vai chover. Eu acho que tem muitos que agem assim. Trocam a vida congregacional por qualquer coisa. Percebe? Tanto é que é por causa disso que nós temos pessoas que vêm à igreja de 40 dias. Você toma banho de 40 dias? Uma vez por semana? Come uma vez por semana? Percebe? E deixa eu te dizer uma coisa. Se nós entendermos a importância da igreja na nossa vida, irmãos, a gente viveria isso aqui de uma forma intensa, se a gente compreendesse isso. Deixa eu me dirigir aos pais, tem uma palavra de Deus a você. Irmãos, tem muitos pais errando profundamente com a sua família, porque não vivem uma vida de igreja local, errando com ele, com a esposa e com os filhos. Deixa eu te dizer algo, o cerco está se fechando. Se os nossos filhos não crescerem amando a igreja, amando estar aqui, não pense você, papai e mamãe, eu vou baixar a régua, porque antes a gente falava 15 anos. Quando eles fizerem 9, 10 anos, eles vão querer vir, tá? Nós temos visto muitos pais que chegam para nós desesperados, com filhos de 9, 10, 11 anos, que bota a banca e não querem mais vir à igreja. E aí, se você for olhar, os pais nunca tiveram vida congregacional. Vem na igreja, de vez em quando. Nunca ensinou a criança no caminho que deve andar. E aí, lá na frente, a bomba estoura. Só que aí, deixa eu dizer uma coisa, já pode ser tarde demais. Então, pais, acordem. Se o seu filho não estiver com você na igreja, sendo ministrado aqui, ele estará lá fora sendo ministrado por outra coisa. E isto está fazendo com que a formação dele caminhe. Lá na frente não adianta você olhar e reclamar do problema que você vai ter na mão ou na sua casa. Porque a Bíblia ensina que quem planta, colhe. É isso que acontece. Percebe? E muitas vezes a gente olha para isso hoje e é algo como fútil. Ah não, eu vou quando der. Né? Eu não preciso. Tem uns que até acreditam que não precisa fazer parte de uma igreja. Eu me lembro, queridos, que aqui envolve igreja e ministério, igreja e trabalho, isso que eu vou contar para você. Eu não me lembro bem o ano, mas eu acho. A minha linda esposa pode nos ajudar nisso, se for o caso. Eu acho que eu estou falando de 2003 ou 2004. Nós pastoreávamos uma igreja em Brasília. Vivíamos por conta do ministério, ou seja, o ministério naquele momento era o nosso trabalho, como é hoje. E a gente sempre foi muito intenso na nossa questão ministerial e de trabalho. Naquela época, eu me lembro que a gente ficava, como somos aqui também, né, acessíveis a todos e o tempo todo. Jorge Augusto ainda pequeno, poucos anos de casamento. Quem é casado aqui sabe que os primeiros anos, né, é meio complicado. De adaptação, engravidou muito cedo, neném novo em casa, bonitinho, mas cagão. Estou brincando. Então a gente estava vivendo nesse contexto. E eu, com essa intensidade no trabalho, no ministério, irmãos, eu não conseguia ver o mal que eu estava causando na minha casa e para minha esposa. E num dia a coisa lá em casa não estava legal. Eu me lembro que surgiu um problema e eu tinha que sair, ou a demanda era, eu teria que sair para socorrer alguém da igreja.
E quando eu disse isso para ela, e já ia caminhando para o rumo da porta para ir, trabalhar, irmãos. Atender gente para pastor é trabalho, é um trabalho duro, muito duro. Eu me lembro que a Alessandra me causou um choque naquele dia. A resposta dela para mim foi, quando eu disse que eu estava indo atender aquela pessoa, eu não sei o que aconteceu, mas o posicionamento dela me atraiu o olhar, e eu olhei para essa mulher, ela disse assim para mim: meu bem, você já prestou atenção que você está acessível, pronto para atender todo mundo, você tem tempo para todo mundo, mas você não tem tempo para a sua família? Irmãos, aquilo me causou, sabe, uma crise. Porque eu comecei a olhar e vi que era isso mesmo. Eu tinha tempo para todo mundo, para tentar resolver o problema de todo mundo, aconselhar todo mundo. Mas eu não estava dando o devido valor à minha esposa e ao meu filho, à minha casa. E quantas vezes nós estamos agindo assim, cônjuge com cônjuge, cônjuges com as suas famílias. Homens que trocam sempre o trabalho pela esposa. Ou a esposa pelo trabalho. Dar mais valor ao trabalho do que à família. Se o chefe ligar para uma convocação de emergência, ele está pronto. Se a esposa tiver uma cirurgia para fazer, ele deixa a esposa entrar na faca sozinha e vai para o trabalho. Para não dizer não para o chefe. Tem muita gente que vive assim, queridos. Troca de prioridade. Percebe? Então, por que eu estou falando sobre isso? Te dando exemplos práticos que acontecem, já aconteceu comigo, e eu tenho certeza que não só comigo, mas talvez com todos aqui. Como eu disse, a maior importância não é entender que há uma escala de valores divina para as nossas vidas. Se faz necessário a gente encontrar forças em Deus, decidir por fazer isto uma prática de vida. Percebe? O trabalho é importante, mas ele não é tudo na sua vida. Sabe qual é a nossa questão hoje? É que todos nós temos facilidades de entrar no extremismo. Nós temos dificuldade em lutar contra os extremismos na nossa vida. E quem pode nos ajudar com isso é o Espírito Santo. A não só entender, mas fazer com que isso funcione de forma efetiva na nossa vida. Percebe? Seu relacionamento com Deus é a coisa mais importante da sua vida. Depois vem a sua família, depois o trabalho e depois a igreja. E não é porque a igreja e o trabalho, ou a igreja é em quarto lugar, que ele é mais ou menos importante. Todos têm importância. E o nosso desafio é viver no meio dessas prioridades, cumprindo o propósito, o chamado de Deus para nós dentro disso. Quantos entendem essa mensagem? E eu quero concluir, queridos, dizendo que se você ouve essa palavra hoje e não tem dúvida disso mais no seu coração, você pode sair daqui hoje com a sua escala de valores ordenada. É uma decisão sua. Isso é urgente, sabe por quê? Porque tudo o que vai acontecer na sua vida de hoje em diante depende dessa definição no campo da mente e no seu coração. E aí eu te pergunto, o que nós vamos fazer com isso agora? O que nós vamos fazer com esse entendimento agora? Nós vamos continuar vivendo como a gente veio até hoje, trocando o urgente pelo importante, ou a gente vai se agarrar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu estou mudando a minha vida a partir de hoje.
Quando, queridos, o Espírito Santo nos traz esse entendimento e joga no coração como revelação, a gente vai entender que isso afeta drasticamente o nosso comportamento. Você nunca mais vai errar, também não é bem assim. Mas você vai ver que você vai errar menos. Mas você precisa entender que você precisa se treinar. Agir de forma intencional. Assim como não é todos os dias que você acorda, uau, hoje eu vou trabalhar. Não é todos os dias que você acorda dizendo que ama a Deus e que é apaixonado por Ele. Que ama a sua família e faz tudo por ela. Irmãos, nós temos os nossos baixos, os nossos momentos baixos, cinzentos. Os nossos momentos difíceis. Essa é a parte da humanidade caída, que ainda luta para imperar, para governar, para ter lugar na nossa vida. E isso aí nunca vai nos deixar, enquanto você estiver nessa carne aqui, ó. Então terão dias que você vai ter que ser intencional, como você é. Tudo que eu queria era dormir até mais tarde, mas eu tenho que ir trabalhar. Tudo que eu queria era ficar em casa, mas eu vou para a igreja, porque eu entendi o valor, obrigado, Alcilene, eu entendi o valor da igreja, o valor de uma vida congregacional. Tudo que eu queria, não, mas eu entendi que eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ter tempo com a palavra, porque é essa palavra que me edifica, que me santifica. Percebe? Muitas vezes a gente quer esperar sentir alguma coisa, muitas vezes o que você vai sentir é tudo o contrário, que quer te empurrar para não praticar, para não viver esses valores de Deus na nossa vida. Mas aí, irmãos, ninguém decide por nós. Vamos parar de botar culpa até no capeta. Tá? Tem dia que eu fico até com dó do diabo, porque ele leva a culpa de tanta coisa. Entendeu? E que muitas vezes não é culpa dele. Não, é eu, sou eu, é você. Entende? Tudo bem que ele é um imprestável, um sem prestígio, sim, mas nem tudo é ele, queridos. Muitas coisas somos nós que não temos iniciativa. Deixa eu te dizer uma coisa, maior do que ele, todas as diabeiras dele, o Espírito Santo está dentro de você. Deus está dentro de nós. Então nós temos sim todas as condições de olhar para esses momentos difíceis e dizer, Senhor, tudo que eu não queria hoje é ir para a igreja, eu já sei tudo que vai acontecer lá, mas olhar e dizer assim, eu não vou me curvar diante dessa influência carnal, desse Satanás Jorge que está aqui, porque muitas vezes não é nem o Satanás mesmo, sou eu. Entende? Muitas vezes nesse momento nós somos os nossos piores diabos para nos sabotar, entende? E ao invés de gerar um impulsionamento para romper intencionalmente contra essas dificuldades, a gente se curva, né? E deixa a vida nos levar. Não é assim. Você pode ficar de pé. Nós cantamos uma música no nosso período de adoração. Daqui a pouquinho eu gostaria que você cantasse ela novamente. Mas eu quero orar por você agora. Você pode colocar a mão sobre o seu coração. E a minha oração, queridos, o meu pedido ao Senhor é que tenhamos coragem de olhar para a nossa condição e decidir colocar em ordem a nossa escala de valores, à luz da palavra de Deus nesta noite. Espírito Santo, aqui está a tua palavra, Senhor, ministrada, segundo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, a tua igreja. Eu oro neste momento, ó Deus, para que o Senhor venha com graça e favor sobre os nossos corações. E o Espírito Santo, esse que nos convence, que nos capacita, que Ele traga, Senhor, para cada um aqui, aquilo que é necessário para uma tomada de decisão. Ó Deus, há vidas que estão desordenadas, Senhor.
caminhando completamente fora daquilo que é a escala de valores do Senhor. Que haja mudança, que haja não um entendimento mental apenas, mas uma decisão no coração de mudança de vida e comportamento nesta noite. Oh Deus, eu sei que esta palavra, uma vez entendida e praticada, tem o poder de nos levar a uma nova condição de vida na Tua presença. E eu profetizo isso sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre cada família que está aqui, em nome de Jesus.